Boa tarde. Estamos iniciando um ciclo de encontros, debates e partilhas, organizado pela Clínica Pomar, no Rio de Janeiro, que se chama Encontros Criativos. A primeira edição, reunimos 4 arteterapeutas, 2 do Rio de Janeiro, um da cidade de Barcelona e um de Lisboa. O nosso propósito é partilhar experiências, estratégias, sentimentos em relação a todas as questões profissionais que a pandemia nos traz como desafio, né, como necessidade de novos estudos e de novas descobertas. A mediadora desse encontro vai ser a Eliana Ribeiro, que é uma companheira de trabalho de muitos anos, arteterapeuta, cientista social, historiadora, e que certamente vai contribuir com sua experiência profissional, com sua expertise acadêmica, para iluminar um pouco essas trilhas que precisamos construir agora, com a necessidade de novas atividades profissionais no âmbito da arte-terapia para fazer frente às necessidades do trabalho em ambiente digital. Obrigada, Ângela. Boa tarde a todos, a todas, a todes. E eu quero começar falando do meu prazer em estar participando de um encontro na casa que me formou, a casa onde eu aprendi o meu ofício, onde eu me tornei uma arte-terapeuta. E o nosso encontro se dá em meio a uma pandemia. As pestes, as epidemias, as pandemias, elas fazem parte da experiência humana. E sempre que surgem, nos convocam ao novo, à construção de um algo que nunca antes pensamos em fazer. Por quê? Porque elas vão mexer no nosso tempo, como nós estruturamos o nosso tempo, e na nossa forma de ocupar os espaços, transitar pelos espaços, formar vínculos. Esse encontro é uma construção do novo. Nós, arteterapeutas, estamos, nesse momento, nos apropriando de um instrumento de trabalho que pouco usamos, que é a possibilidade de estarmos online de vários lugares do planeta. Essa ferramenta, a internet, tão pouco usada por nós, arteterapeutas, aqui no Brasil, hoje possibilita um encontro de 3 mulheres, 3 arteterapeutas, vindas de 3 cidades muito charmosas do planeta. Eu vou apresentá-las e vou pedir licença, porque eu vou ler, para não esquecer de nada dessas maravilhosas mulheres. Do Rio de Janeiro, temos Ângela Filippini. Ângela Filippini é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar, diretora acadêmica da Associação de Arte e Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS, na UFRJ, além de autora de vários livros sobre a nossa prática. De Lisboa, vem Daniela Martins. Daniela é carioca e é arte-psicoterapeuta em Lisboa. Mantém sua prática clínica lá, além de realizar workshops e outras atividades em arte-terapia. Já foi arte-terapeuta no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda e há 15 anos é formadora da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Realizou um mestrado em Educação Artística na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e atualmente é doutoranda no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Tem vários artigos publicados em revistas sobre arte-terapia e em 2018 publicou o livro Arte-terapia, Criatividade e Simbolismo. E da nossa terceira cidade charmosa de Barcelona, temos Inês Marçal. Inês é doutora em arte e educação pela Universidade de Barcelona,
arteterapeuta pela Clínica Pomar, professora e artista plástica pela Escola Guinard, membro fundadora do Projeto Terra aqui no Brasil, membro da equipe do Centro de Terapias Spyobert e do coletivo Desdelcos, professora do Master de Mindfulness e Meditação e colaboradora da Associação Vedanta Advaita, na Espanha. Reside em Barcelona e se dedica à investigação, formação e assessoria no conteúdo educativo, além do atendimento individual. Vamos começar? Começamos com Ângela. Obrigada, Eliana. Eu gostaria de começar compartilhando umas perguntas. Eu gosto dessa história de perguntas porque ajuda a gente a ter caminhos para pensar. Então, a primeira pergunta que eu queria compartilhar é a questão relacionada ao trabalho dos arteterapeutas online, que é o que nos restou, não é verdade? É o que nos cabe no momento. E aí a primeira pergunta em relação a isso tem a ver com uma questão muito antiga que está presente lá no I Ching, né, que fala dos momentos de crise, que os momentos de crise eles englobam risco e oportunidade. Então, a minha pergunta, que eu compartilho, minha primeira pergunta é: arteterapia online é risco ou é oportunidade? E seguindo essas questões, será que a arteterapia online é limitação ou é ampliação de possibilidades? E será que a arteterapia online oferece menos qualidade ou oferece uma qualidade diferente com a qual nós ainda estamos aprendendo a nos acostumar? Né? Como eu sou gestora de uma instituição que trabalha com cursos de arteterapia desde 1984, eu, como outras pessoas que são gestoras de instituições de ensino, temos que nos adequar aos novos tempos. Eu não sei se todas as pessoas que estão participando desse encontro estão cientes que o Ministério da Educação aqui no Brasil lançou uma portaria no dia 16 de junho, e hoje é dia 18, então tem 2 dias. Esta portaria ela recebeu o número 544, e ela nos diz que a educação remota ela prossegue até o final de dezembro de 2020. Então, postas essas questões, que são realidades incontornáveis, como é que nós vamos nos organizar, né, na medida de que, durante muito tempo, falar sobre a possibilidade de fazer arteterapia online era quase ingressar assim, no universo do tabu. Né? Então, para mim não me estender demais, eu só vou terminar aqui um pedacinho da minha linha de raciocínio e, de repente, vou passar para a Daniela, porque nós trocamos algumas ideias, né? Quando a pandemia, assim, no início de março, a pandemia começou, a gente começou a trocar algumas ideias de como podia ser, né? Mas o finalzinho da minha fala, antes de eu passar para a Daniela, tem a ver com uma coisa que eu tenho escutado muito, que é assim, às vezes a resistência de aceitar a realidade faz com que as pessoas tentem se voltar ao passado. Só que o passado, como diz Cora Coralina, né, aqui do Brasil, ela diz que o que já passou, né, o que passou, passou. Então, o que aconteceu? Antes da pandemia, aconteceu. Nós estamos num outro tempo, num outro mundo. Já se fala de um novo normal que vai acontecer num momento que a gente não sabe quando, que o isolamento vai ser diminuído e, gradualmente, nós vamos poder retornar às atividades anteriores. Mas será igual? É claro que nunca mais, nada mais será igual.
Queria passar para a Daniela e a gente vai costurando assim. Vamos fazer uma textura, sabe? No final a gente tem um tapete aí, voador. Vamos lá, Daniela. Oi a todos. Oi, Eliana. Prazer em conhecê-la, que a gente não se conhecia. Oi, Ângela. Oi, Inês. Inês, todo mundo aqui em casa te manda beijos. Eu acho que são só oportunidades, Ângela, porque se não fosse a pandemia, se não fosse as circunstâncias que surgiram, se não fosse esse investimento na comunicação online, não estaríamos agora nesse encontro, cada uma num país, e não sei se tem gente em outros países, né? Nos encontrando sem tanta facilidade, né? Porque para ver um encontro teríamos que gastar um monte de dinheiro voando e um monte de tempo, e a gente consegue essa proximidade assim de uma maneira super fácil também. No início da pandemia também, assim, os primeiros encontros foram assustadores, né? Assustadores no bom sentido, tipo, é possível, né? E, de repente, eu já não tinha dúvida nenhuma, porque eu era a primeira a levantar aquelas bandeiras de arte-terapia online, não, formação de arte-terapia, né? Coisa do demônio, sai fora. Não tinha... Mesmo a psicoterapia online, que já havia alguma prática, eu tinha alguma dúvida em relação a isso, acho que devia ser com alguma restrição. E a verdade é que então, na primeira semana as coisas não podiam ficar fechadas, as coisas não podiam ficar paradas, né? E tal como outros psicoterapeutas que eu conheço, na mesma semana, começaram a marcar os seus pacientes com atendimento online, seja por WhatsApp, por Skype, pelo Zoom, veio o boom do Zoom, né? O Zoom virou, né? Todo mundo precisa do Zoom. E isso não houve dúvidas. Não houve dúvidas. Tinha que ser. E tinha que haver essa adaptação, né? Então, daí eu me lembro que aí trocamos algumas ideias, né, Ângela, sobre essa prática e pensando que eu tinha uns workshops agendados, né? Inclusive com uma colega que vive no Algarve, que é o sul de Portugal. Então, estava toda animada de ir para lá e fazer coisas diferentes. E até que eu falei para ela, Sônia, vamos experimentar. Vamos fazer uma experiência online. Vamos lá ver o que vai acontecer, entendeu? E fizemos, até que a Ângela participou também, foi super legal. E foi isso, e foi surpreendente, sabe? E me dá uma felicidade incrível. A cada workshop que acontece, a cada encontro, ou mesmo a cada formação, é uma felicidade incrível, porque é como se fosse um milagre, entendeu? E a gente tem formação agora, pronto, a formação da SPAT, né, da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, passou toda para online também. E nós temos formandos que vivem em outras regiões de Portugal, que vivem em outros países da Europa, que estavam programando vir para Portugal para fazer a formação a cada aula. E que estamos todos juntos, sabe? Estamos todos unidos. E essa sensação de estamos todos juntos é muito especial, né? Eu, de uma maneira pessoal, já tinha essa experiência, né, vivendo em outro país, e eu acho que quem vive em outro país e tem família, né, num país diferente, e amigos, já tinha essa experiência de trocar, né, de manter toda uma relação à distância,
né? E manter essa proximidade. Só que de maneira profissional a gente tem uns certos preconceitos, né? A gente veste determinadas camisas e levanta umas bandeiras, umas coisas assim estranhas que nem se dá conta, né, que acontece, mas acontece. E é a verdade que tivemos que despir, né, nos despir desses preconceitos e dessas ideias formadas e quadradas e tivemos que arredondá-las, né. É como o Chico Buarque fala, tem gente que tem medo da mudança, eu tenho medo que as coisas não mudem, né? E temos que abraçar essa mudança, né? Agora, respondendo outra que eu anotei aqui, respondendo a outra pergunta que a Angela fez da qualidade. A qualidade, tem que ser cuidada, né? É uma coisa que eu penso sempre. O que eu faço é arte-terapia, eu sou uma arte-terapeuta, e o meu trabalho de qualidade tem que ser feito presencial, online, como for. E se em algum momento eu não fizer, eu deixo com qualidade, eu deixo de fazer, ponto. E eu acho que isso não depende do meio, desse meio, pensando, né, que já foi experimentado e é possível. A qualidade vai depender, né, do profissional que fez a sua formação e que sabe quais são os princípios da nossa prática e que vai ser fiel a eles, para que não seja mais uma atividadezinha, né, de bem-estar, e sim, né, o trabalho que nós fazemos de arte-terapia. E a cada encontro, assim, é uma felicidade, eu fico super feliz, isso é incrível, né? E ainda bem que é assim. Tem um lado todo muito positivo, sem pensar na pandemia em si, é claro, né? Mas as consequências dessa mudança social tem um lado altamente positivo, e que seja bem-vindo e que as pessoas tirem proveito disso. E é isso. Infelizmente, politicamente as coisas não são lá muito boas, né? Mas também eu acho que todos os lugares têm suas falhas. Apesar que no Brasil está tendo uma falha um pouquinho avantajada. Mas é por isso mesmo, né? Por isso mesmo, é tentar aprender com essa vivência e tirar o melhor. E tirar o melhor e fazer o melhor para os nossos pacientes e para as pessoas que fazem a nossa atividade, porque isso é que importa. É que os nossos pacientes e que as pessoas que estão nas nossas atividades sintam-se bem e se beneficiam do nosso trabalho e desse meio, dessa possibilidade de fazer online. Isso é que é importante. Ângela, obrigada pela proposta e como aluna sua, me encanta que sempre foi aí essa impulsora de novas possibilidades, de romper fronteiras, não? Inclusive, não sei se todos que estão aqui sabem, pero a primeira atividade de arte-terapia que aconteceu em Barcelona foi da Clínica Pomar. A Barcelona ainda não tinha a formação em arte-terapia e numa viagem de Ângela, aqui com a equipe, pois fizemos o primeiro encontro de arte-terapia. Então, é um honor, né? E esse encontro agora, não sei se é o primeiro, pelo menos que eu saiba como terapeutas, é o primeiro, e que eu acho que é interessante, não? Que é uma nova plataforma que
que se abre tanto para terapeutas ou simpatizantes, que eu também acho que tem muita gente que está aqui assistindo que não é terapeuta, arte terapeuta diretamente, mas é um novo espaço de reflexão, de trocas, e que nos dá essa oportunidade, e que nesse caso, pois, a Ângela que abriu aí essa porta, né? Então, é um prazer e te parabenizo, hein, Ângela, por as suas valentias, ideias aí inovadoras. E, claro, o momento é muito interessante. Eu, a partir da arte-terapia, também trabalho com astrologia, inclusive, trabalho com as duas ferramentas, né, conjuntamente. E a nível planetário, a gente já sabe que é uma mudança. Estamos num momento de mudança. Mas que mudança é essa? Né? O que está mudando agora? E um dos fatores que mudam é justo as tecnologias. A famosa era de aquário, que a gente sempre ouviu falar, né, desde muito tempo, que na verdade é praticamente agora que a gente vai começar realmente a entrar nessa era de aquário, e o que vai denotar, não, o que marca na era de aquário são as tecnologias. Então não é à toa que estamos aqui agora usando essa ferramenta como linguagem e que vamos ampliando em todos os nossos contextos, né? Então a questão da pandemia foi como um pretexto, se vamos assim dizer, porque na verdade as coisas acontecem, não acontecem por acaso, não? E que abriu uma intensificação a esse instrumento como ferramenta global. Então, e eu acho que essa ferramenta irá intensificar cada vez mais. Então, quando surgiu, né, o telefone celular, já foi como os indícios dessa nova forma de comunicar. E essa nova forma de comunicar, pois é como muito mais imediata, instantânea, né? O Instagram é muito visual. A linguagem do Instagram, que forma parte principalmente do coletivo como mais jovem e dos adolescentes, pois é essa imediatez da comunicação através da imagem, e que forma parte dessas novas tecnologias. Então, como novas tecnologias dentro da nossa prática como profissional, pois é integrá-la, assim como já integramos outras ferramentas e outras possibilidades. Então, é muito interessante, e a questão agora é como adaptar e como trabalhar, principalmente se tratando de referências como a arte-terapia, que é exatamente o contato, a expressividade, não? Então, é como a gente vai adaptar essa ferramenta a esse outro fator que forma parte da profissão em si, não? Da disciplina em si, como é o caso da arte-terapia. Aí, retomando um pouco das perguntas de Ângela, ou seja, se é um risco ou uma oportunidade. Ou seja, só o fato de estar aqui agora, desde Barcelona, ou Portugal, ou outros lugares, e Brasil, e estar comunicando, pois já por si, já nos abre outras possibilidades. Não? Os riscos que poderiam passar aqui, se é que tem um risco, não? Talvez eu diria que a acomodação. Não? Ou seja, porque de uma certa maneira é uma ferramenta que é cômoda. Eu estou aqui na minha casa e desde aqui não tenho que ir ao centro de terapia ou ir a uma outra cidade ou um outro lugar para poder impartir
impartir lá a proposta, senão desde a minha casa, comodamente, pois posso comunicar e posso trabalhar, enfim. Então, o risco que eu acho que poderia acontecer seria um pouco a gente ficar muito acomodado, não? Ou seja, voltar ao normal não vai ter, não tem volta, não vai ser o mesmo. E o que está por vir a gente ainda não sabe. Que isso vai durar todo esse ano, possivelmente, e talvez próximo ano também. Então, a gente vai estar trabalhando à distância por um bom tempo. O risco que poderia passar, creio eu, seria que depois a gente caia nessa comodidade e não queira a interação. Não? Mas isso é uma questão também que a gente vai ter que ver quando seja o momento. Mas deixa aí só como pincelada, não como possível questão. Pero a hora mesmo em si é uma oportunidade, e além do mais, eu imagino que no Brasil passou igual, mas aqui na Espanha, várias escolas e terapeutas fizeram várias ofertas gratuitas, principalmente nos primeiros momentos do confinamento, e isso foi um alívio. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa sem poder sair, e abrir a possibilidade de fazer uma atividade de arte-terapia ou outras, né? Porque cada um na sua área, pois se planteou uma proposta. Então foi um grande alívio, foi um presente a nível comunitário a poder chegar às casas, não? A intimidade das pessoas e levar um espaço de reflexão, de trabalhar a questão, as angústias, o medo, ou qualquer outra expressão emocional que estava aí emergindo. Ele não se sentisse só, né? E vários outros fatores. Então, ou seja, o fato de romper esta barreira no sentido da resistência com relação à tecnologia ou à distância que pode, né, pressupor o trabalhar assim via online, foi, na verdade, uma super grande oportunidade. Inclusive aqui já tem escolas que já tem claro que, apesar de que agora a gente já pode fazer atendimentos presenciais, pelo menos aqui, já está assim, não sei como está a situação no Brasil, mas eu em Portugal também não sei, mas aqui sim que a gente já pode ter atendimentos presenciais, mas mesmo assim, algumas escolas já incorporaram dentro do seu contexto de formação, de atendimento, a opção online. Né? E, claro, esta opção, pois, dá uma oportunidade para as pessoas que estão mais distantes ou que estão na situação que não podem sair de casa porque são pessoas de público de risco, não? Então, ainda que tenha essa possibilidade do contato direto na clínico, se mantém e se manterá o contato ou com uma possibilidade online. Então, é uma outra oportunidade, e nesse sentido eu vejo mais como uma ampliação da proposta da arte-terapia do que uma limitação. Que está também uma das dificuldades que, pelo menos eu presencio, tanto no meu contexto como também experiências com outros profissionais, é a questão do vínculo, né? Ou seja, quando a gente está agora, por exemplo, né? Nós estamos aqui, todos vocês estão nos assistindo, a gente que está impartindo, mas a gente não sabe exatamente como vocês estão, né? A câmara,
a tela, né, do computador, não dá essa amplitude como num trabalho presencial, que a gente sente o grupo, que a gente sente as pessoas, e que pode criar esse vínculo. Então, uma das dificuldades que eu vejo no trabalho online, por um lado, seria esse, não? A criar o vínculo e como manter o grupo. Inclusive, se o feedback das pessoas que estão participando, se é algo realmente sincero ou se não, né? Por outro lado, a questão, dentro dessa questão do vínculo, dependendo do trabalho que se faz, o estar com a câmera vista ou estar com a câmera apagada, eu acho que influencia bastante também. Porque quando estamos, né, de corpo presente, o vínculo corporal é outra coisa. Isto, lamentavelmente, com a tela, né, com as câmeras, a gente não tem como abraçar, como sentir, né? Pode ter a intenção, e a intenção sim que é válida, né? Manda um abraço e sentir, e a intenção é super válida. Mas não deixa de ser algo que é externo. Então, nesse sentido, quando se está trabalhando, dependendo do momento, às vezes é como mais viável, pois que as pessoas estão trabalhando com a câmera apagada, porque podem estar mais na intimidade. Mas quando estão com a câmera apagada, a gente tampouco sabe se o processo que está fazendo, se entrou realmente na atividade ou se não entrou. Então, aí são aspectos que eu falo, que eu coloco como uma dificuldade, principalmente nesse primeiro momento em que a gente está descobrindo a maneira de trabalhar com essa nova ferramenta. E a nível individual, o que eu noto é que pode ter uma predominância de entrar no diálogo verbal, né? As pessoas podem ter como mais resistência ao trabalho mais expressivo. Quando é um trabalho grupal, isso não passa. Mas quando é um trabalho de atendimento individual, tem que estar muito atento para poder não cair no estar só com o diálogo verbal e deixar o expressivo. Né? E com respeito à qualidade, não ser menos qualidade, ou se seria uma possibilidade diferente, eu concordo plenamente com a Daniela que seja o que for que a gente for fazer, seja presencial ou à distância, ou o que for, a gente vai fazer com a máxima qualidade que a gente puder, né? E nesse sentido, eu acho que a gente vai estar descobrindo outras possibilidades de estar trabalhando via online, que a gente ainda não conhece, e que poderá, inclusive, dar um elemento como um plus, né? Como um diferenciador, uma potência a mais dentro do contexto da profissão. Né? Então, não sei se Daniela ou Ângela querem comentar um pouco, ou devolvo para você, Liana, a palavra. Queria pegar o gancho do que a Inês colocou, né, da questão do vínculo, que ela é uma questão assim importantíssima, e já existe, inclusive, um slogan, né, que está sendo propagado, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, que é a questão a seguinte: o ambiente é digital, mas o vínculo é real. Então, o que se coloca é como vamos propiciar situações para que ocorram vínculos reais. Porque o vínculo de verdade ele acontece na subjetividade e na fisiologia do indivíduo. E existem pessoas que presencialmente, eventualmente, elas não fazem vínculo, né? Elas estão ali, mas o vínculo não acontece. Então, a gente não pode condicionar a presença ou proximidade física a ter um vínculo de boa qualidade ou ter um vínculo real. E eu não posso deixar de lembrar que nós temos a fisiologia do nosso corpo.
Nós temos um cérebro que, na realidade, é o gestor de todas as coisas. E ele, a cada estímulo que a gente recebe, ele vai fazer com que se propaguem dentro do nosso corpo circulação de substâncias, de neurotransmissores, né? A nossa subjetividade vai ativar questões afetivas, vai ativar memórias. E isso acontece dentro daquele espaço especial que nós habitamos, que é o nosso corpo. Estando eu aqui no Rio de Janeiro e alguém em Tóquio, dependendo da qualidade do estímulo que é dado, isso vai acontecer. E dependendo da qualidade do estímulo que é dado, eu posso estar de braço dado com a pessoa que não vai rolar, como a gente diz aqui, né? Então, a questão é como se criam vínculos que sejam, ou como se sustentam, como se fortalecem os vínculos. Uma questão que eu vejo sendo muito discutida, né, é a questão das materialidades. E eu penso que é necessário ter um olhar flexibilizado sobre essa questão, porque assim, não podemos fazer, porque como vai ficar a questão dos materiais? Ora, a questão dos materiais ela será transformada, né? Se eu adoro trabalhar com uma caixa de pastel seco fantástica, umas Ecolines e mais, não sei que material sofisticado, e a pessoa com quem eu estou interagindo terapeuticamente não dispõe desse material, temos aí um desafio para a nossa criatividade, o que será colocado como outra mediação que não é essa que a gente está acostumada, né? Eu penso que muitas das dificuldades elas têm a ver, né? Assim, o nascedouro dessas dificuldades é a possibilidade de se admitir que temos que nos deslocar das nossas zonas de conforto, né? Então, se eu estou acostumado a trabalhar num set super bem montado, com caixas e caixas de não sei quantos materiais, e aí, de repente, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que ela tem menos coisas, olha que desafio interessante, né? Mas, às vezes, a gente está cansado, está sem paciência, não está querendo trabalhar com desafio nenhum. E aí eu penso que vão se instalando as resistências. Eu prefiro ficar observando quantas possibilidades interessantes essa novidade, que é inexorável, não? É uma novidade que a gente não vai poder se livrar dela. Ela está aí, instalada nos nossos ateliês, nos nossos consultórios, nas nossas vidas. Então, que ampliações essa novidade pode nos trazer? Eu conversava há um tempo atrás com uma arteterapeuta que é especializada em atender crianças, e ela me contava, assim, muito alegre, que ela tinha levado a criança que ela atende a um passeio. E aí eu perguntei assim, como assim? Não? Que passeio é esse, já que estamos todos isolados? Ela falou, fomos juntas de tarde ao MoMA. Eu falei, puxa, que ótimo, eu estou bem querendo ir ao MoMA também, sem gastar dólar, sem entrar na fila. E depois ela me contou um pouco quantas novidades aquela criança descobriu e como aquilo foi um elemento facilitador no processo e, assim, um disparador de outras possibilidades que depois a criança começou a pesquisar por conta dela própria. Agora, antes da pandemia, eu creio que levar crianças a passear do MoMA sem sair do lugar não era exatamente assim a estratégia que nos ocorresse com tanta facilidade. Então, penso que os novos tempos nos trazem isso. E eu participei recentemente de uma pesquisa sobre a interferência, a mediação das tecnologias de informação no trabalho de arte-terapia, que até tive algumas conversas com a Daniela, né, de Lisboa, sobre isso, e eu fiquei muito surpresa quando eu vi que há países que, pelo menos há uma década, eles tranquilamente já trabalham com a mediação dessa tecnologia, né, da informação, e eu encontrei uma referência que me espantou mais ainda, de um ateliê digital em 1995. Então,
eu creio que essa nossa conversa ela está numa boa hora para não passar do tempo, né? Porque nós estamos em 2020 e esse arteterapeuta ele publicou um artigo, que é o Shaun McNiff, ele publicou um artigo na revista científica da Associação Americana de Arteterapia em 1995, falando do ateliê digital, né? Isso assim que a gente está cheio de dedos agora para poder lidar, ele já estava colocando em artigo, fazendo a continha rápida aqui, são 25 anos, né? Atrás. Daniela, passo para você, né? Que a gente também conversou um bocado sobre essas coisas quando a pandemia começou, né? O que você teria para nos contar? Pois você tocou num ponto que para mim é muito importante e foi uma das primeiras coisas que eu senti até naquele workshop experiência, né, naquele primeiro workshop que você participou, que como os vínculos se desenvolvem, né, que é a ativação da imaginação que se promove, né, e esse imaginário que é ativado provoca a nossa intenção, né? Estabelece a nossa intenção de desenvolvimento de vínculo. E assim, tudo isso é só um ambiente diferente, né? No fundo. Porque, se calhar, a dificuldade de vínculo também estaria lá se fosse presencial, né? Por isso, é tudo uma questão de intenção e de necessidade. E é impressionante como a ativação imaginativa, quando nós falamos, estamos juntas, estamos próximas, quando parece que estamos agora na mesma sala, quando estamos em países diferentes, né, com milhares de quilômetros diferentes, parece que estamos aqui juntas. Isso não é mais do que essa subjetividade que você falou, né? Toda a nossa questão fisiológica em jogo e que há toda uma ativação também do nosso imaginário. E depois e que faz as coisas acontecerem. Agora, a dificuldade, né, essa dificuldade de ativar esse imaginário vai estar presente em qualquer circunstância, né? E eu anotei aqui que a Ângela falou do desafio para a nossa criatividade, né, que é a questão de como lidar com os materiais e circunstâncias novas, né? Como lidar com o espaço, né? Porque sempre, mesmo trabalhando com artes plásticas, a gente não trabalha sentado, assim, parado, né? E de repente, todo o ambiente muda, né? A gente trabalha à vontade, se trabalhar, nem está sentado em cadeiras, está sentado no chão, nas almofadas, deitado, assim, desenhando no chão, e toda essa mobilidade corporal que está em jogo também, né? E que é possível também promover, né? E é todo um exercício, e é todo um aprendizado também dos programas, da forma de usar, das possibilidades. A nossa criatividade está lá também para promover tudo isso. E para lidar com essa frustração de não ter o setting perfeito, de não ter o setting ideal. Acho que mais do que nunca somos criativos, né? E eu acho que não tenho dúvida dessa possibilidade, não tenho dúvida dessa criatividade que é muito dinamizada nesse momento. As resistências, as dificuldades, o que é diferente, né? É claro que é diferente, né? Substitui? Não substitui, porque cada setting, né, cada situação
tem a sua particularidade. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei interessante, de uma pessoa falando que um encontro presencial, né, seja ele qual for, quando a gente está no mesmo espaço, há cheiros. E no ambiente online não temos os cheiros, o cheiro do ambiente, o cheiro das pessoas. Há uma coisa de percepção que não há, né? E é interessante pensar nisso, né? Dos odores do ambiente. Ah, e, e os nossos alguns sentidos, né? Que não vão funcionar tal como funcionava de uma maneira presencial. Agora, isso, se é mais ou menos, vai ser dentro do conceito de cada profissional, né? Porque eu pessoalmente não vejo como um problema, né? Aliás, na verdade, hoje em dia eu não vejo mais nada como problema. As coisas são encaradas e flexibilizadas. E logo também, uma coisa que me chamou a atenção também foi as primeiras experiências que eu fui tendo, né, online. Logo na segunda semana, acho eu, segunda e terceira semana, participei de um congresso online organizado pela Faculdade de Belas Artes, que era todo presencial aqui, né? Muita gente do Brasil, era um mar de gente, um congresso enorme. E foram 4 dias totalmente online. E eu achei aquilo também uma loucura, uma coisa fantástica de possibilidade de encontro, né, com essa flexibilidade, e encontros que foram gerados de uma maneira assim muito fluida, muito tranquila. E o Congresso da SPAS também, esse ano vai ser todo online em outubro. A divulgação está rolando por aí. E é isso, quer dizer, a gente não sabe até quando até quando vai ser possível, né? A Inês estava falando que já são possíveis as consultas em Barcelona, né? Presenciais, aqui também, né? Aqui em Portugal também, há esse processo de desconfinamento, as consultas são possíveis e tal. Mas a verdade é que há também um movimento do podendo evitar, evita. Podendo evitar, fica em casa. E eu falo por mim, podendo evitar, eu não saio de casa. Só se for uma voltinha assim, bem saudável, bem higiênica, uma voltinha higiênica. Nada de aglomerações e idas e vindas, é sempre o mínimo. Por isso, todo dia aprendendo com essa situação. Né? Obrigada, Daniele. E essa pandemia, ela tocou... Desculpa, Daniela, querida. E essa pandemia mexeu com 2 eixos que nos estruturam. O tempo, no nosso ritmo, e o espaço, naqueles lugares que nós construímos com as nossas presenças e com as nossas relações. E eu queria saber, fiquei muito curiosa, assim, Inês, como é que foi o primeiro susto com a pandemia, as primeiras investigações e as primeiras relações estabelecidas? Eu acho que esse processo que vocês estão passando na Europa, que já está passando a voltar um pouco ao presencial. Nós, aqui no Brasil, estamos vivendo o começo, o susto, as novas relações. Então, a experiência de vocês é muito importante. Esse processo. Como chegaram ao processo de, opa, vamos nós. Queria te ouvir um pouco, Inês. Então, as coisas são de imediato.
Então, quase que não dá nem tempo de pensar em como fazer. É uma reação automática, né? E eu acho que o primeiro susto mesmo foi na Itália, porque foi o primeiro país, né, onde foi o grande foco. E, de uma certa maneira, acho que se tinha a ilusão, a nível geral, que o vírus não chegaria até aqui, né? Que ficaria na Itália e já está, e já pelo que não tinha essa ideia que fora se expandir tão rápido e em todos os lugares. Então, a reação foi um pouco como vamos ver como a Itália fez para a gente poder fazer também, né? E o primeiro impulso foi justo as pessoas saírem pelas janelas, né? E começar a fazer música, ou começar a cantar e começar a mostrar sua arte, suas habilidades desde casa. Isso eu acho que também chegou, né, no mundo inteiro. E para mim, como sempre, a arte é a que nos acompanha em todos os momentos, né? Tanto os momentos felizes como os momentos não felizes. E ficou muito claro como manifestação de acompanhar, de força, de solidariedade, de impulso, foi a manifestação artística, né? Através da música, através das pessoas que pintavam e colocavam as pinturas pela janela. E a partir daí, já automaticamente, o salto à comunicação telemática, não? Ou seja, de buscar o recurso das tecnologias para começar a fazer tudo. Tanto o trabalho como a educação, e nesse caso também a arte-terapia. Mas o processo foi muito imediato, né? E o primeiro impulso foi desde a solidariedade, no sentido de oferecer as ferramentas que cada um tem, né? E compartilhar de uma maneira gratuita via online. Então, não só da arte terapia, mas assim, a quantidade de ofertas de yogas, de cantos, de concertos, assim como o exemplo que a Ângela deu, né, do museu, de ver filmes, de visitar lugares, enfim, né? Foi como um impulso desde a solidariedade, desde oferecer para que as pessoas estivessem em casa e estivessem como mais acompanhadas, como mais recursos. Né? E isto, eu acho que isto não vai ter volta atrás, também no sentido de que é algo que a gente adquiriu e tem já à mão, e que a gente não tinha costume, né? Não tinha nem costume de pesquisar tanto as possibilidades que já estão aí na internet, ou seja, os museus já em si já tinham uma parte que era possível via online, pero que isso não era utilizado tanto. Então, esse primeiro impulso, né, foi nesse sentido, de solidariedade e de compartilhar a habilidade de cada um e a arte acompanhando. Agora a gente já está no momento já da volta, né? Que é um pouco como a Daniela descreveu, acho que o estar em casa predomina no sentido de que tem essa comodidade, apesar de que tem pessoas também que têm essa necessidade do contato. Então, há muitos clientes que preferem o seu presencial porque necessitam realmente uma acolhida como mais de pele, não? Não sei se te respondi, Eliane, da pergunta.
mas Sim, sim, Inês, grata, grata. Ângela. Oi? Só antes de você colocar a pergunta, né, que já estava colocada, eu inclusive tenho ela aqui também, né, da questão da observação. Sim. É só uma ponderação, né, também que eu gostaria de compartilhar, que inclusive tem algumas pessoas presentes que participaram dessa experiência, inclusive você, não, Eliana? E também a Márcia Vasconcelos, que está aí também, que cumprimentou a Inês no princípio. Nós estávamos escaladas para participar de uma mesa redonda em um evento online, não é? Para falar de arte-terapia, em um congresso nacional de práticas integrativas e complementares de saúde. A nossa função, a nossa tarefa era dar uma panorâmica sobre o processo de arte-terapia, e esse congresso, por ser nacional e por pretender abranger profissionais da área de saúde de um país como o nosso, não, que tem dimensões continentais, foi programado para ser online mesmo, antes da pandemia. Né? Não se falava de pandemia e o congresso já estava previsto para ser online. E as pessoas tinham a expectativa de que o congresso, feito dessa forma, ele abrangesse cerca de 3.000 participantes. Nós fizemos a gravação da nossa mesa, se vocês se recordam, no último dia antes do isolamento social, né? Foi o último dia que as pessoas podiam circular pela cidade e a gente estava lá alegremente dando boas risadas e gravando aquela mesa, porque ainda podíamos circular. No dia seguinte fechou tudo, né? E assim, o congresso que estava previsto para abranger 3.000 pessoas, abrangeu 16.000 pessoas, porque ele foi feito num contexto em que as pessoas estavam em casa, né? E a forma delas tomarem contato era online. Então, se por um lado pode haver restrições, né? Não vou fazer aqui a poliana que tudo será maravilhoso, mas certamente há coisas que são bastante benéficas, né? Porque elas abrem um espaço para determinados encontros, para determinadas interações, que elas não seriam possíveis se não fossem feitas online. E esse congresso que vai acontecer em Lisboa, né, em outubro, que eu acho que tem assim uma programação muito interessante, porque o congresso inteiro se organizou para discutir as questões do trabalho online, né? Porque se estamos trabalhando online, vamos embora falar do que a gente precisa falar, né? Agora vamos à pergunta, né? Eu vou pegar a pergunta, mas a pergunta é de todas nós. Eu vou começar a responder, aí cada uma de vocês vai inserindo os seus olhares, né? A pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: o arteterapeuta trabalha basicamente através da observação do seu paciente. Como isso acontece na arteterapia online? Eu não sei se eu compreendi exatamente todas as camadas de sentido da pergunta, porque se houver uma tela, né, e estiver funcionando a câmera, a gente vai seguir observando o paciente. Aí vai depender um pouco do nosso equipamento, do nosso foco de atenção. Como Eliana conversava comigo um pouco antes do evento, a história do plano americano, né, que a gente vê as coisas da cintura para cima, mas a gente sempre pode fazer de outras formas. Quando a Daniela fala do cheiro, né, dos cheiros, tá, nós não vamos ter os cheiros, mas a gente tem outras coisas. Então, já me aconteceu de estar atendendo uma pessoa e a conexão cair. Normal, né? Assim, conexão cai. Principalmente nos primeiros tempos, a conexão caía assim que era um desastre. Aí lá se foi a visibilidade da história. Mudamos para o WhatsApp. A pessoa tinha o WhatsApp, fomos para o WhatsApp. Como que eu estava observando aquela situação? Pelo timbre da voz daquela pessoa. Eu conheço aquela pessoa. Então, quando eu estou conversando com ela, a voz dela tem modulações dependendo do que ela estava contando. Isso é perceptível.
Mas quando a gente estava no presencial, isso ficava meio perdido no meio de 400 estímulos que aconteciam ao mesmo tempo. Então, o que me parece que mudou é a maneira de observar. Eu gosto muito de trabalhar detalhe por detalhe das imagens que são produzidas. Como que eu estou fazendo isso? Estou fazendo normalmente na forma assíncrona. O que quer dizer isso? Eu não faço simultaneamente dentro do atendimento. O cliente me manda por Zap e eu vou olhar detalhe por detalhe e depois vou conversar com ele, porque me facilita isso. Quando o cliente é cheio de recursos para compartilhar as imagens, ele compartilha em tempo real. Então, a observação, eu penso que ela é perfeitamente possível. Ela só não é igual. É uma observação diferente. E aí a gente tem que construir maneiras diferentes de fazer as coisas. Tá? Aí, outra vez, nós somos convocados a sair das nossas zonas de conforto. Claro. E, às vezes, já são tantas mudanças, né? A pandemia traz tantas mudanças, aí a gente não quer, às vezes, caminhar um tiquinho, 1 milímetro da nossa zona de conforto para fazer de uma forma diferente. Mas não tem jeito, vai precisar fazer. Né? Não tem jeito, não. Daniela e Inês, o que vocês pensam a respeito disso? Concordo plenamente, e como eu falei no princípio, não, ou seja, é uma nova ferramenta e que a gente vai ter que ir aprendendo e ir adaptando e descobrindo, né? Mas essa forma de acompanhar o processo que é não, o cliente envia a imagem e desde aí, pois, ou no momento que acaba de fazer, pois ele faz uma foto e envia. E desde aí, pois, também dialogamos com a imagem. Não? Esta e outras questões mais que a gente irá encontrando nesse processo, mas que o interessante é isso, é que nos obriga a buscar outras possibilidades. O momento agora é bastante isso, nos retira da zona de conforto e nos dá a possibilidade de dar um passo a mais, de descobrir novas possibilidades, de ampliar todo esse repertório. Né? Isto, pois, faz com que ou tem que investigar, ou tem que buscar e colocar a criatividade para ver novas possibilidades, não? Mas, contudo, é muito enriquecedor. É enriquecedor tanto para a pessoa que recebe, como para nós também como profissionais. Também concordo na questão de adaptação, a observação, a proximidade da pessoa, do paciente, continua de uma maneira diferente, mas é possível e é outro tipo de observação, né? Quer dizer, mas outro tipo, talvez dentro de um plano americano, talvez dentro, porque há olho nos olhos, né? A menos que a imagem esteja muito ruim, né? Mas é possível haver olhos nos olhos. E os constrangimentos tecnológicos, né? As coisas que dão errado, olha, é igual quando o paciente chega atrasado, ou o terapeuta chega atrasado, ou tem um problema na sala, ou porque o setting não é imaculado, a sala de terapia não é perfeita. Então, os problemas estão lá, também são problemas diferentes, né? Simplesmente. E eu acho que essa visão torna as coisas também facilitadoras. O objetivo também é tornar as coisas mais fáceis e possibilitar, assim, eu trabalho com a criação no momento, né? Eu acho isso muito importante, porque é tal como também tal como presencial, a questão do aqui e agora que é fundamental, né? E que meia hora atrás já um outro eu e meia hora para frente também já vai ser um eu diferente. Então, o aqui e agora é fundamental, né? E a criação no momento, eu acho que
é sempre muito importante. E corre bem, essa partilha, depois há várias formas de se apresentar, né, essa imagem, através do envio, através da câmera, da visão da câmera, enfim, há sempre possibilidades. O que há diferente, realmente diferente no meu ponto de vista, é que a imagem fica sempre com o paciente. Isso dá uma nuance levemente diferente, né? Porque, pelo menos comigo, a imagem fica no processo da paciente. A pessoa não leva para casa a sua criação. A criação fica no setting, a criação fica no seu processo, né? Vai ali acumulando. E dessa maneira, não, a criação fica com a pessoa. Então, já aconteceu coisas que antes não acontecia, que a pessoa fazer um acrescento espontaneamente ao longo da semana, entendeu? E pensar, fazer um outro desenho diferente, enfim, né? Mas são detalhes que só acrescentam. Agora, se me dá licença, eu queria fugir um pouquinho dessa pergunta, só para fazer um comentário acerca do que a Inês falou antes, porque eu ia introduzir o comentário, mas aí me perdi. Mas eu acho que é um comentário pertinente para todos nós pensarmos nesse momento, né? A Inês falou da solidariedade que foi gerada, né, no início da pandemia, e muita atividade gratuita que as pessoas ofereciam para que as outras pessoas que estivessem em casa não se sentissem isoladas, se sentissem confortáveis, se sentissem ocupadas, para que não caíssem em depressão, ou não sentissem, né, um impacto tão grande nas suas vidas. Isso é claro que é importantíssimo. Agora, passando o tempo, o que eu já senti, queria partilhar isso com vocês, é uma certa banalização, uma certa desvalorização do trabalho online. E como se é online, tem que ser mais barato, é online, tem que ser gratuito. Parece que todo mundo espera de uma atividade gratuita online, né? E há de se ter atenção e aí entra a qualidade do nosso trabalho, né? Eu acho que há de se ter atenção para não, e mais do que nunca, deixar descair a qualidade do nosso trabalho, para que ele não caia numa desvalorização, por mais que seja nesse meio online, né? E para que os participantes, os pacientes, não criem fantasias de que não há investimento da nossa parte, por mais que a gente não saia de casa, né? E é isso que eu queria partilhar com vocês. Eliana? Sim, pode sim. Pode me dar uma beirinha para vir comentar isso que a Com Daniela certeza. E eu acho que é importantíssimo, porque na realidade Fundamental. eu acho que a questão é completamente outra, né? Porque o trabalho online ele demanda do profissional o hiperfoco, né? E isso é um desgaste imenso. Isso é um desgaste imenso. Do ponto de vista neuronal, do ponto de vista fisiológico, é um cansaço absoluto. E essa necessidade de você estar o tempo inteiro fazendo o trânsito, né? A mediação e a tradução do que era presencial e concreto para aquilo que vai ser o ambiente digital, isto é um trabalho assim, super refinado que demanda assim, experiência, competência, cuidado e, eventualmente, muitas e muitas horas de trabalho para que se transforme ou numa aula ou para que se transforme num atendimento. Então, assim, mais barato, nem pensar. Viu, Daniela? Não, nem pensar. Não tem porquê. Assim, é o mesmo profissional, é a sua mesma experiência, é a sua mesma biografia profissional, agravado pelo ônus do hiperfoco, né? Então, não tem motivo para assim, haver essa expectativa. Sim.
Bom, era isso. Eliana, é com você de Sem volta. contar as horas de pesquisa sobre a também. nova mídia, os Exatamente. aprendizados. As funcionalidades das plataformas, né? Exatamente. Mas eu acho que foi super importante ela colocar isso, porque nos dá a oportunidade da gente justamente dizer que não é absolutamente por aí. Com certeza. E aí, assim, o Rômulo, ele tem uma dúvida, o Rômulo Baldez, que a Inês fala de uma possível acomodação por ser um meio que conecta casa a casa. A questão dele é sobre o atendimento em grupos. Como seria a questão online com o atendimento em grupos? E eu penso que as três que têm essa experiência poderiam aprofundar um pouco mais. Sim, mas deixa a Inês começar. Eu até tenho coisas que gostaria de compartilhar, que eu acho que são bem interessantes, assim, que não fui eu que fiz, mas que as pessoas me relataram e que eu acho que deu super certo e são experiências com grupo. Né? Mas como a pergunta foi primeiro para a Inês, o que você tem a dizer, Inês? Sim, quando comento de cair na acomodação, é mais no sentido de que quando passe todo esse estado de confinamento ou de não poder realmente estar atendendo, né? Que se quede na comodidade de realmente seguir trabalhando desde a distância e só via online. Não? É mais esse sentido que eu comentava quando disse que talvez um possível risco que eu imagino, se é que tem um risco, pois para mim o risco poderia ser esse, que depois que já possamos voltar a ter esse atendimento presencial a nível geral, que tem essa como, né, porque as pessoas prefiram, pois, a distância. Agora, com relação ao trabalho em grupo, é genial, porque abre, inclusive, possibilidades, né, de atender a pessoas que, se não fosse através do online, não poderia, porque rompe a fronteira geográfica. Não? Então, nesse sentido, eu acho que o que pode acontecer, que é muito interessante, é que, ainda que volte a atividade presencial, que se possa manter também esta via online, não como um elemento a mais, como uma possibilidade a mais. Vale? Não sei se te respondi, Rômulo, para a sua Ângela, que queria comentar algo. O que eu queria era compartilhar uma experiência, né, que tem a ver com isso que você coloca das fronteiras, que foi uma experiência que me foi relatada, não fui eu que fiz, quando a gente estava na fase inicial, né, dos estudos dessa nova estratégia, e a pessoa que fez relatou a situação da instituição de longa permanência, em que o idoso já está naturalmente confinado, com pandemia ou sem pandemia, mas só que com a questão da pandemia agravou totalmente, porque as visitas foram suprimidas, né, por conta de serem os pacientes de risco, para não se levar à possibilidade de contaminação. Então, o que já era isolado ficou totalmente apartado. Né? E depois do susto inicial, então, a solução que se encontrou foi organizar vídeos, né, com a descrição, a solicitação da atividade que ia ser feita, enviar os materiais, né, que são os célebres kits, que é uma solução dependendo da distância, né, quer dizer, enviar os kits para o lugar onde as pessoas estão. E os vídeos, eles correspondiam ao que seria a presença, né, do arteterapeuta na sessão, porque os idosos estavam sentindo muita falta de ver o arteterapeuta e a mídia, porque assim, o idoso isolado, confinado na residência de longa permanência, nem o celular direito ele tem. Né? Uhum. Então, a forma, que eu acho que foi uma forma assim, excelente,
foi colocar na tela da televisão, né, do lugar que tinha a funcionalidade, né, de poder passar o arquivo, via Chromecast, que é um aparelhinho que faz a transposição de um celular, que não era do idoso, né, era de alguém da instituição, para a televisão. E o idoso de instituição, ele está muito acostumado com aquela tela da televisão, porque é uma estimulação assim, a única, né? Normalmente que tem. E aí, assim, surpresa, quem está na tela da televisão hoje? O astroterapeuta que eles estavam com tanta saudade de ver. Então, são soluções, assim, que eu realmente, quando isso me foi relatado, eu achei que foi uma sacada incrível, porque os idosos ficaram muito felizes, e aí tinha uma coisa assim do processo imaginativo, né? E o arteterapeuta agora é uma celebridade, né? Ele está se apresentando aí na tela da televisão, ainda teve esse ganho secundário de entrar por uma mídia que enfim, que o idoso gosta, né? Ele está acostumado com essa mídia. Tá? Boa tarde. Boa tarde, Regina, mas a gente está... Seja bem-vinda, mas a gente está num outro caminho. Então, olha só, temos duas perguntas aqui. A primeira de ordem assim, bem prática. Se o trabalho artístico online pode ser passado antes do atendimento, para que depois se compartilhem as imagens. Que é a pergunta da Elaine Machado. E a Flávia Hargreaves pergunta: o atendimento online precisa ser uma necessidade? Não poderia ser visto como uma opção, digo, após a pandemia? São essas duas perguntas, eu acho que dão conta de inquietações que todas temos e que poderíamos fechar com essas respostas. O que vocês acham? Eu, às vezes, faço a atividade, assim, a proposta de atividade antes. Posso passar ou não, porque também uma regra básica do trabalho terapêutico é que você trabalha com o que é emergente, né? Você não sabe o que vai surgir naquela sessão. Mas, às vezes, no andamento da sessão, surge alguma coisa que, de repente, não dá tempo de trabalhar, e aquilo pode virar, eu brinco que é o dever de casa, que é a tarefa para casa, e é uma maneira também de você ir sustentando o vínculo, né? Porque o cliente, então, se ocupa daquilo. Às vezes, o cliente ele até envia o resultado do que ele produziu, ele envia antes, mas eu cuido de deixar para trabalhar com ele na hora da sessão. Né? Agora, a pergunta de Flávia, eu não sei se eu entendi, porque eu não entendi a questão da necessidade. Assim, eu vou dizer o que eu estou entendendo disso, se não for, a Flávia manda aí o recadinho, porque a gente está há 3 meses isolado. A gente não vai largar os nossos clientes sem atendimento por 3 meses, esperando uma coisa que a gente não sabe como vai se desenrolar. Então, se foi nesse sentido da pergunta, eu acredito que, eticamente, é uma necessidade e é uma responsabilidade do terapeuta. A gente não vai deixar o paciente no vácuo. Agora, se não foi isso que Flávia quis dizer, aí, por favor, ela explica. Mas quando se abrir, continuaremos o quê? O trabalho online? Poderá continuar ou não, porque isso acordos terapêuticos são interações que se fazem entre pessoas. Se a pessoa que está sendo atendida, ela disser, descobri que ficar 2 horas no trânsito não me interessa, eu quero seguir fazendo online. Aí mas eu acho que é uma pergunta importante que a Flávia trouxe, porque aí tocamos no dogma, né? A gente tem um dogma que é assim, não podia de jeito nenhum, era um tabu, né? Então, o que não podia de jeito nenhum, se foi feito, assim que puder fazer diferente, a gente faz diferente. Eu não vejo assim. Primeiro que nunca gostei de dogmas, de tabus, menos ainda. Então, assim, que pena que não sabíamos que podia ser tão bom. Se for um acordo entre pessoas, eu, particularmente,
não vejo problema. Mas eu, de verdade, não sei se entendi o que a Flávia quis perguntar. E aí passo para minhas companheiras de trabalho aqui, porque para que vocês deem a opinião de vocês também, e depois a Eliana para fazer o fechamento, a gente poder se despedir. Então, eu posso colocar... Eu, por acaso, já havia comentado, né? Até falei que eu acho importante a criação no momento. E sem julgamentos do antes ou durante, não sei. Cada um tem o seu método, eu acho importante. O trabalho, levar em consideração o aqui e agora, o que surge no momento, e acompanhar a criação, né? Porque o terapeuta, eu acho que o terapeuta também tem esse papel, né? Quase que de acompanhar, de fazer parte da subjetividade aí entra a intersubjetividade. E eu acho que nessa intersubjetividade faz parte também o momento de criação, né? E eu acho isso importante. E não, depois, como eu falei, aquelas nuances de tanto que são diferentes, o paciente fica com a criação e acaba acrescentando depois, modificando, e isso também é motivo de assunto na próxima sessão, mas eu vejo como importante a criação no momento, no aqui e agora. Agora, a possibilidade, né? Sobre a possibilidade, o que vai ser do futuro, sabe lá Deus. Mas eu acho que sim, é mais uma possibilidade, né? Eu comecei, inclusive, por começar a desenvolver o atendimento online, comecei a acompanhar pessoas que vivem em outros países. Por isso, quer dizer, ou elas interrompem, o atendimento vai ser sempre online com essas pessoas, é claro. Podendo voltar ao presencial, nós voltamos, mas é sempre uma questão, como a Ângela falou, é sempre uma questão de acordo com o paciente, o que é melhor para todos, nós já sabemos que é possível, agora, né? Gostei muito dessa frase, Ângela. Que pena que não sabíamos que era tão bom. Isso. Inês? Sim, dentro do que... Não, da pergunta, ou seja, a arte-terapia é um processo vivo. Então, depende do momento, do processo, o que está acontecendo. E às vezes, e dependendo também da pessoa, então esse processo da criação, ele às vezes é durante e continua depois e se retoma. Então, na verdade, nesse sentido, eu acho que o fato de ser online, ele fica mais vivo, essa continuação do processo criativo. Né? Primeiro, porque se a pessoa está em casa, ela tem mais disponibilidade de tempo. E dependendo do que sai na sessão, pois dá continuidade e se retoma na sessão seguinte. Então, é um processo vivo, né? E dinâmico. Então, que é no momento, no aqui e agora, é que ele acontece, e a partir daí é quando se toma as decisões também, né? E sabe como vai conduzir a sessão e como vai ser. He visto assim que havia uma pergunta sobre a questão do teatro, se é possível. Todas as ferramentas, né, tanto o teatro como a música, como a plástica, ou seja, todas as ferramentas que a gente pode utilizar como expressão, também se pode usar através dessa ferramenta online. Então, ou seja, não tem fronteira tampouco nesse sentido. E o que nos leva é como ampliar mais ou explorar outras formas criativas de fazer teatro, de fazer soul collage, ou de trabalhar a plástica, de acompanhar uma modelagem, um movimento, enfim. Né? Então, é muito interessante nesse sentido, porque é um desafio
instigador, porque nos leva como profissionais também, a buscar outros recursos, né? Ou sacar nossas outras habilidades que estavam aí um pouco acomodadas no que a gente já sabia fazer e já está. Então, nesse sentido também é muito interessante todo esse processo e essa ferramenta nova que a gente inclui no nosso kit. Obrigada, Inês. E quanto à questão das artes cênicas, os contadores de história daqui do Rio de Janeiro iniciaram uma pesquisa de como trabalhar cenicamente usando a internet. Eu acho que seria bem bacana a visita. Tem a pergunta da Thaís Lucas, mas nós estamos em cima da hora. Então, eu vou deixar a pergunta como um desafio para novos encontros. Eu acho que vale a pena. Porque estamos falando. Oi. Só assim, eu vou colocar um endereço, né, quando a gente estiver terminando, e assim, a gente fica disponível para eventualmente responder alguma pergunta, não só pelo Zap ou através do site lá, pelo e-mail, inclusive a pergunta de Thaís, porque há questões mais interessantes em cima da pergunta dela, né, que é com as pessoas de baixa renda, mas infelizmente a gente está em cima do laço no nosso tempo. Mas não está descartada a possibilidade da resposta. Não será nessa sala de visitas aqui, mas em outro espaço a gente responde. Tá? Ok, gente. Em rede, o nosso abraço. Em rede, o nosso afeto. Em rede, a nossa construção coletiva. Em rede, a construção desse novo mundo e desse século XXI que começa agora. Obrigada, Daniela. Obrigada, Inês. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos e a todas que, em rede, puxaram o fio virtual dessa linda tessitura. Que seja a primeira de muitas e de muitos e muitos encontros, daqui e de lá. Obrigada. Eu também faço minhas as palavras da Eliana, né? Assim, agradeço a disponibilidade da Inês e da Daniela e da própria Eliana, né, de vir fazer a tarefa de mediadora e das pessoas que vieram participar do evento. E eu queria, a Daniela, na primeira fala dela, ela lembrou do Chico Buarque, né, quando ela estava falando, quando ela começou a se apresentar. Então, eu queria lembrar a todos vocês uma música do Chico Buarque que eu acho belíssima, que é uma música antiga, talvez muita gente não tivesse nascido, né? Quando essa música foi feita, que ela se chama Carolina, que diz assim: o tempo passou na janela e só Carolina não via. E, né, essa é uma música belíssima que fala da necessidade da gente ver o que está passando pela nossa janela. A nossa janela agora é essa tela do computador. Né? Não vamos repetir a Carolina, né, que o tempo foi passando e ela tão linda, só ela que não viu. O tempo está passando na janela. Uma pandemia acontece de 100 em 100 anos. Não dá para a gente querer funcionar durante a pandemia e pós-pandemia como se o tempo não tivesse passado e a pandemia não tivesse acontecido. Vamos lembrar da Carolina do Chico? Essa é a minha mensagem para vocês. Eu acho que o convite do momento também é esse sair da zona do conforto e reflexionar, não? E sobretudo que cada um, pois, abra os armários e saque daí todas as habilidades que estão guardadas. A gente, como tendência à acomodação, né, a gente corre um método, uma forma de fazer e já está. Então, o convite agora é realmente explorar outros recursos que cada um tem
e que não tinha ou pensado ou planteado, e nossas novas, assim como as tecnologias, pois também usar as tecnologias próprias, as habilidades próprias, para poder não só colocar em serviço, senão como uma forma de entrega ao que a gente traz nessa vida. Então, é uma forma de explorar todo esse potencial que ainda não tinha sido explorado. E assim construímos o novo. Nosso encontro está chegando ao fim. Em rede estabelecemos vínculos. Em rede nos abraçamos. Em rede construímos conhecimento. Em rede fizemos a tessitura desse século XXI, que só agora está começando. Eu agradeço a todos, a todes, a todas que aqui estiveram nessa tessitura de afetos, conhecimentos, ofício. Obrigada, Daniela. Obrigada, Inês. Obrigada, Ângela, por compartilharem conosco seus fios de experiência e que, entrelaçados com os nossos, vão fazer uma humanidade muito mais bela, muito mais íntegra, muito mais afetiva. Que essa tessitura permaneça por muitos e muitos encontros, aprofundando cada vez mais o debate, promovendo encontros entre pessoas que pessoalmente não conseguiriam estar junto. E encerramos com um grande abraço online. Força vai passar, e quando passar, um novo mundo, tecido por nós a partir desta oportunidade, estará pronto para outras aventuras. Foi um prazer ter participado desse encontro. Certamente nos trouxe muita alegria escutar sobre todas essas experiências. Agradecemos a presença das nossas convidadas, Inês Marçal de Barcelona, Daniela Martins de Lisboa, Eliana desempenhando a função de mediadora. Agradecemos também a presença de todos os participantes, as pessoas que colaboraram com o debate através de suas perguntas. Temos que lidar com o tempo de Cronos, então nem sempre é possível atender a todas as questões, mas seguimos em contato, podemos ser encontrados através do nosso site, que é arteterapia.org.br, que é um espaço digital da Clínica Pomar, para onde todos estão convidados a nos visitar, aonde temos uma biblioteca virtual, temos várias publicações, um catálogo de publicações, e essas discussões elas podem ser ampliadas através dessas visitas. Convidamos também a todos para o nosso próximo encontro. Fiquem atentos, que logo ele estará disponível. Mais uma vez, muito obrigada. Foi uma alegria e um privilégio ter podido participar.